Boa tarde a todos, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma alegria renovada, uma vez por mês, estar aqui com vocês para refletir sobre temas diversos da nossa vida, tentando colocar na prática as nossas dificuldades, tentando, junto à doutrina espírita, que colabora conosco nesse entendimento, facilitar o nosso entendimento, mudar o nosso ponto de vista, ampliar os nossos horizontes e que assim a gente possa lidar melhor com os nossos desafios pessoais. Essa é a ideia da doutrina, na sua base filosófica, religiosa e científica. É o raciocínio lógico, é a gestão emocional. E hoje o tema é controle. Controle, tema difícil esse, como a gente lida mal com a ideia do não controle. Muitas vezes a dificuldade de desapegar, a dificuldade de delegar, a dificuldade de ter fé. A gente vai falar sobre fé também, sobre fé raciocinada, chegando à conclusão como 1 mais 1 é 2, passo a passo, no nosso tempo. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração. Quero agradecer desde já a TV Chico Xavier por essa parceria, por esse espaço que eu tenho aqui a oportunidade de estar compartilhando um pouco dos estudos, um pouco da nossa visão de vida. Vamos lá? Quero agradecer a Deus Pai, primeiramente, convidando a todos, quem tiver vontade, de fechar os olhos junto comigo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de amor que é realizada através dessa vida, dessa encarnação que aqui estamos, enfrentando as dificuldades e assim progredindo, enxergando as oportunidades, amadurecendo e lidando com elas. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo maior, nosso irmão maior, aquele que nos mostra a caminhada que é possível, com as nossas dificuldades, segura na nossa mão e nos diz: venha, meu irmão. E aqui nós estamos tentando buscar, com a nossa humildade, o reconhecimento do Mestre Jesus, para caminharmos ao seu lado e buscar se inspirar nos seus exemplos, no seu amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, espíritos amigos, que trabalham incessantemente com a TV e Rádio Chico Xavier para fornecer elementos, essa divulgação da doutrina espírita. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse programa, na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre controle. O que a gente controla e o que a gente não controla na nossa vida? Tá aí o primeiro questionamento. Por quê? Porque separar o que está no nosso controle e o que está fora do nosso controle talvez possa nos ajudar a perceber aquilo que está na nossa mão e aquilo que não está na nossa mão. Resumindo, na prática, vamos, por exemplo, qual é a grande dificuldade que nós temos quando chega alguma coisa na nossa vida, principalmente aquela coisa que a gente não gosta, que está fora do nosso controle, que nos machuca, que nos maltrata, que vem muitas vezes como um arrebatamento e nos derruba no chão. E aí que vem a grande questão. Será que estava no meu controle ou será que não estava no meu controle? Até onde, o que eu fiz, o que eu poderia fazer para ser diferente? Muitas vezes a dor, pessoal, é inevitável. A gente vai falar um pouquinho de dor. Mas o sofrimento a gente pode gerir. Sei que é complexo, é difícil esse entendimento muitas vezes, porque a gente mistura uma coisa com a outra, dor e sofrimento. Não é sofrer a dor, é sobre a dor ser inerente ao processo evolutivo. E muitas vezes a nossa resposta ou o nosso mau gerenciamento daquilo que acontece na nossa vida, nós sofremos. Por quê? Por uma falta de entendimento do plano maior. Não quer dizer que a dor não vai existir. Atenção. Por isso que é importante a gente separar. Entender que a dor bate, machuca e dói. Agora, como nós respondemos? Aqui vem uma grande questão que é importante a gente entender. Hoje eu vou falar aqui muito de filosofia, porque é a única maneira, no aspecto filosófico, da gente tentar buscar elementos para o raciocínio.
Ah, Nelson, que diferença vai fazer na minha vida? A diferença vai fazer na prática, na hora do vamos ver. Quando a dor bater aí na tua porta. Porque eu tenho certeza que já bateu, talvez esteja batendo hoje. E provavelmente, vou assegurar aqui, tá? Vai bater. O processo da dor não está vinculado à punição, não está vinculado a pagar os pecados e ao karma, que muitos de nós enxergamos dessa forma unilateral. Não, porque eu estou sofrendo, porque eu fiz coisa errada, estou pagando os meus pecados. Não necessariamente. Não necessariamente. Gosto de uma frase, para a gente entender, que é o seguinte, uma frase popular: mar calmo não faz bom marinheiro. Aquele marinheiro que quer navegar numa banheira de banheiro, ali, aguinha tranquila, com aquela circunferência, tudo sob o controle, é muito bom. Por quê? Porque você está tranquilo e relaxado. Mas muitas vezes o processo da dor é exatamente quando o mar está revolto. Quando tem ondas altas, ondas baixas, aquela maré descontrolada, a água batendo de um lado e do outro, que aí exige do marinheiro pegar no volante, digamos assim, ou no leme daquele barco e controlar. E aí sim que ele vai precisar trabalhar a musculatura, que tem que fazer muita força no braço para segurar, para ter habilidade de gestão. E claro que o processo é doloroso. O processo do mar revolto é muito doloroso. Porém, é através dessa experiência que no futuro ele vai entender e poder navegar em outros mares, que enquanto ele está lá na banheira, ele não está preparado. Por quê? Porque está tudo tranquilo e sereno. O que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer o seguinte, vou tentar colocar aqui não só a parte filosófica, mas trazer para a prática, para o dia a dia. Vocês vão reconhecer o que eu vou falar. É assim, nossa, só acontece desgraça na minha vida. Tudo que acontece na minha vida parece que eu resolvo um problema e vem mais 2, 3. E quando eu resolvo os 2, 3, vem mais. Mas que azarado que eu sou. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Vocês já ouviram falar esse pensamento antes? Vamos lá, vamos desmembrar isso aqui. É que nem uma fase de videogame. A primeira fase é mais tranquila. Vai lá para você pegar a manha, entende um pouquinho, você já passa. Na segunda já tem um fatorzinho complicador. Também vai, a gente passa também. Na terceira já começa a complicar. Na quarta, na quinta, na 10ª, aí a gente fica batendo cabeça. Às vezes demora dias, horas, anos para passar daquela fase. Às vezes, trazendo aqui na nossa encarnação, às vezes encarnações. A fase do videogame, fazendo essa analogia, essa brincadeira, se repete quantas vezes for necessário até a gente passar por ela. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente jogou pedra na cruz para estar com aquela fase do videogame difícil? Não. Quer dizer que a gente está avançando, quer dizer que nós adquirimos conhecimento, habilidade, desenvoltura, o braço forte do marinheiro que navegou em mares difíceis. E agora estamos numa fase mais complexa. Para quê? Para continuar crescendo e evoluindo. Ah, Nelson, mas eu não gosto disso, eu queria que fosse diferente. Aí é outra história, aí reclama com Deus. O que eu posso tentar trazer aqui, pessoal, não, Nelson, não. O nosso entendimento é o seguinte, é tentar entender a vida e as dinâmicas que acontecem. Para quê? Não é para brigar e se revoltar, mas para serenar o nosso coração e aprender a lidar de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, que não cause tanta revolta e tanto sofrimento através desses mares revoltos, através dessas dores que são inerentes ao nosso processo individual. Muitas vezes, sim, é a dor expiação. A dor expiação tem a ver com jogar pedra na cruz, essa brincadeira que a gente faz, que é o quê? Que são os, abre aspas, pecados que nós cometemos, que não tem nada de pecado, são escolhas mal realizadas. Realizamos escolhas o tempo inteiro. Nesse momento agora, você está realizando uma escolha de estar aqui me assistindo, se você está aqui até agora. É uma escolha tua, como você pode agora desligar isso, é uma escolha sua. Uma escolha boa, ruim, isso não tem mérito nesse sentido aqui de assistir o Nelson. Só que há outras escolhas muito importantes na nossa vida. E às vezes machucamos os outros,
fazemos umas besteirinhas aqui e acolá, e naturalmente há uma consequência. E essa consequência nem sempre acontece nessa vida. Muitas vezes necessitamos de uma próxima vida para reparar o mal cometido, a escolha mal sucedida do ontem. Então sim, há essa dor, mas há um outro tipo de dor. Há essa dor evolução, há essa dor crescimento. E é um pouco disso que a gente vai falar sobre controle nesse momento. Por quê? Porque vamos parar e pensar, pessoal. Tudo que nós não controlamos, vem a grande questão aqui. Como nós respondemos a isso? Será que respondemos com raiva, com revolta, briga com o mundo, briga com Deus, nos deprimimos, queremos pular para o ônibus que eu quero saltar, não quero mais essa brincadeira? Ou será que a gente tem, talvez, com as nossas dificuldades, apesar da dor existente, tentar ampliar o horizonte e se questionar, peraí, por que ou para que tal questão está acontecendo na minha vida? E aqui que está o pulo do gato. Porque enquanto a gente não entende, a gente vai ficar só na esfera do tá machucando, tá doendo, e eu talvez me enxergue como uma vítima, porque eu não fiz nada para merecer a Deus tanta desgraça. Vocês já ouviram essa frase? E enxergamos na veia negativa. E claro que a dor tem sua carga negativa, mas muitas vezes essa negatividade ou essa dor momentânea tem a ver com crescimento a médio e longo prazo. Ah, Nelson, eu não gosto disso não, isso não tem nada a ver com o que você está falando. Vamos, por exemplo, vamos lá. Eu tenho certeza, ou muito provavelmente, você que me escuta e está me vendo agora, já teve um momento lá no teu passado de extremo desespero, de extrema dor, que te balançou, que te derrubou, que te colocou no chão, mas através dessa dor hoje, passado algum tempo, você olha para trás, enxerga ela e percebe, poxa, se não fosse aquele momento difícil e doloroso, eu não estaria onde eu me encontro hoje. Ponto final. E é disso que a gente está falando. Claro que é difícil enxergar no momento. Lá naquele passado, lá atrás, provavelmente você não enxergou isso. Mas isso é importante a gente parar e fazer essa reflexão da nossa vida, olhar para trás, para o passado, não com as dores, pura e simplesmente, que todos nós temos dores. Eu tenho certeza que você tem muita história triste do teu passado. Mas o intuito não é esse. É perceber o quanto você vem crescendo. Faz uma escala aí de 10 em 10 anos, de 5 em 5. Ou melhor, faz de 3 em 3, que dá para ter uma noção melhor. Pega os últimos 3 anos. Depois, pega os outros últimos 3. E vai assim, vai trazendo lá para trás. E vai percebendo o quanto você evoluiu através daquilo que a vida colocou na tua frente. Muitas vezes questões que estavam completamente fora do teu controle, chegaram de supetão, de surpresa, e você, pimba, caiu no chão e se arrebentou naquele momento. Mas de alguma forma você cresceu. O teu braço aqui do marinheiro está mais musculoso, está mais forte. Talvez você tenha aprendido a lição. E digo talvez por quê? Porque se você não aprendeu, eu vou te dizer uma coisa com certeza. Vai voltar. Vai voltar de novo. Outro estímulo igual, parecido, semelhante, para te dar a oportunidade de crescimento e evolução. E aqui que está a questão. Como nós respondemos a esses estímulos? Como nós respondemos a tais provas? Lembra? Mundo de prova e expiação? Planeta Terra. É onde nós nos encontramos. Quem está aqui encarnado, eu e você, a gente está vivendo provas e expiações. Um, outro, ou os dois. Então entenda, ou passe a perceber, e aqui é um contributo da doutrina espírita, de perceber o que é isso que está acontecendo na minha vida. É prova ou expiação? Eu vou dizer uma coisa, tão pouco interessa, sabe por quê? Porque os dois são aprendizado. Seja prova ou seja expiação, é aquilo que você precisa vivenciar. Não o que você quer, é aquilo que você precisa vivenciar. E a busca aqui é a gente controlar o interno e não controlar o externo.
Porque o mundo e as coisas a gente não vai controlar. O que a gente vai controlar é a nossa resposta. E se questione. Você está respondendo bem ou está respondendo mal? Aos estímulos que a vida está te enviando, às questões que o mundo está colocando na tua frente como prova ou como expiação. Se está respondendo mal, eu vou dizer uma coisa para você. Dá para melhorar ou não dá para melhorar? Ou você vai sempre responder mal do jeito que você está respondendo os estímulos? Mais uma vez, vamos voltar lá à fita. Se a gente está respondendo mal, vai voltar novamente o estímulo até a gente aprender. Quando a gente aprende é quando a gente consegue responder bem. Quando eu falo bem, não é sem o processo doloroso, porque às vezes são processos que não dá para fugir da dor, a gente não está isentando a realidade. A realidade existe, ela é tal e qual como se apresenta. E foge ao nosso controle. A questão é como nós estamos reagindo a isso que foge ao nosso controle. Será que a gente está tendo um entendimento maior? Ou não? Ou ficando só com um aspecto negativo? Que é o mais normal e o mais natural, pessoal. A questão aqui, a busca que eu estou tentando realizar, compartilhando esse tipo de pensamento, mais uma vez, filosoficamente falando, é para a gente tentar se alicerçar em algo que faça sentido para a nossa vida. Porque senão, a gente vai começar a questionar de tudo e mais um pouco, inclusive Deus. Pode questionar, não tem problema de questionar. Mas entender um Deus de amor, o Pai de misericórdia, o Pai de perdão, e que nos ama a todos indistintamente, de forma igualitária, que é o que o Mestre Jesus nos apresenta, é entender que nada é por acaso, que o que nós temos na nossa vida são sempre oportunidades e não injustiças, e não peculiaridades, ou sorte, ou azar, ou distinções, favorecimento, privilégios de uns ou de outros, ou bênçãos e por aí vai, depende de como a gente vai interpretar. Entender o processo evolutivo é que fomos criados simples e ignorantes, do primitivo à perfeição. Perfeição é Jesus, por isso que ele é o exemplo, o modelo e guia. Primitivo, até lá, somos nós na nossa caminhada. A gente ainda está muito mais próximo do primitivo do que da perfeição, mas dá para caminhar um pouquinho melhor através do nosso esforço. E aqui aceitar a providência divina e tudo que, entre aspas, se conspira, digo conspiração porque é uma palavra que parece muito nebulosa, conspira no bom sentido. Sabe o que tem a ver com conspiração? Vou dizer, tem a ver com planejamento reencarnatório. Tem a ver com direcionamento, tem a ver com o esforço que os teus mentores e espíritos afins vão colocando tais oportunidades na tua frente. Para quê? Para você evoluir, para você crescer. Isso que é a conspiração do bem. Então aceitar esse movimento, ou melhor, entenda primeiro. Aceite se quiser. A busca aqui é tentar entender um pouco além do que essa coisa mais superficial ou rasa, de que foi Deus e cala a boca e tem que ser assim. Engole a seco. A gente pode até engolir a seco, mas vamos tentar buscar um pouquinho, entender mais a fundo o porquê ou para que as coisas acontecem. Primeiro entenda aquilo que está no teu controle e o que não está no teu controle. O Mestre Jesus nos ensina, buscai e acharei, bater a porta, ela abrir-se e vos dar. Mas olha só, às vezes a gente bate e ela não abre. Por quê? Às vezes porque não é o momento de abrir. Outra questão filosófica aqui que a gente pode ampliar e trazer muitas reflexões. Mas entender o abrir ou não abrir não depende de mim. O que depende de mim é ir lá e bater. É levantar da cadeira, caminhar, levanta e anda. O Mestre Jesus nos convida. Buscar e achareis, é ir lá para buscar. E mais cedo ou mais tarde essa porta vai abrir. Não no momento que a gente quer, porque aqui já foge ao nosso controle. Se a porta vai abrir ou não vai abrir. Mas a nossa ação, o nosso movimento proativo é isso que vai nos satisfazer e perceber que, olha, eu fiz o que eu pude fazer. Agora
está na mão de Deus. Sabe essa história de estar na mão de Deus? Claro que é para entregar para o Pai. Entregar é confiança. O que é a fé? A fé não é só acreditar. A fé é acreditar e confiar. Acreditar, todo mundo aqui acredita, eu tenho certeza absoluta. Você que está me escutando, você muito provavelmente acredita. Você pode até ser ateu, mas é difícil. Para chegar nesse conteúdo aqui, provavelmente você ou é espírita ou comunga de outra religião, provavelmente você é cristão. Então acreditar em Deus você acredita. Agora, a questão é, você confia em Deus? Você confia na providência divina, nos desígnios do Pai, que aquilo que acontece é o melhor para você, mesmo que você não consiga enxergar no primeiro plano, de primeira interrogação. Por que isso? Porque com a nossa pequeneza espiritual, nossa, eu estou me colocando aqui, tá? Estou falando de você e estou falando de mim. A gente ainda tem uma capacidade muito limitada de interpretar os fatos. E essa capacidade limitada que tem a ver com o sofrimento. Porque o fato em si não muda. O que muda é a maneira que nós reagimos ao mesmo. Isso tem a ver com o quê? Com a forma que nós interpretamos aos fatos. Interpretamos os fatos que acontecem na nossa vida. Vou falar uma frase forte agora e vou repetir. Se está fora do teu controle, não é problema seu. Vou até repetir porque é difícil essa. Se está fora do teu controle, não é problema teu. Entenda o que está no teu controle, entenda o que você pode fazer, entenda o teu esforço de levantar e caminhar, de buscar para achar, de bater na porta. Mas se a porta vai abrir ou não, isso não depende de você. Foque no teu. Foque naquilo que você consegue controlar. O que você consegue controlar? O teu esforço, a tua busca, a tua perseverança, a tua disciplina, a tua continuidade no teu propósito de vida, seja ele qual for. Entenda aquilo que chega na tua frente e perceba até onde eu posso gerir isso através da minha ação, do meu movimento. Depois que eu fiz tudo o que eu poderia fazer, é o momento de acerenar o nosso coração e se tranquilizar. E não viver em ciclos de ansiedade, por exemplo, com aquilo que a gente não pode controlar. Grande parte de fenômenos ou de processos de ansiedade, vamos dizer assim, não estou nem falando de crises, a ansiedade no geral, tem a ver com aquilo que a gente não pode controlar. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de aceitar, uma dificuldade de delegar, de assimilar, entregar na mão do Pai, de desapegar. Aqui que está o exercício, aqui que está a reflexão para a gente ir aos poucos tentando entender essa parte teórica. O que eu posso entregar aqui para vocês é só teoria. O que a doutrina espírita vai nos entregar é só teoria. A vivência vai continuar na mesma. Ninguém vai ter alívio nenhum. A doutrina espírita não alivia a dor, a vivência, não alivia. Atenção, porque isso é meio pegadinha que eu vou falar, tá? Então vou falar e vou explicar com calma para não parecer que está se perdendo. Não vai aliviar a dor, não vai aliviar o processo e a experiência de cada um. O que vai dar é um entendimento, um embasamento melhor e mais profundo. Para quê? Para gerirmos essa dor, para lidar com a experiência, para lidar com as dificuldades e perceber quais são as oportunidades ali inseridas. Aqui que está a grande questão. Mas viver o que tem para viver, você vai viver com ou sem doutrina espírita. Com ou sem palestra aqui que você está assistindo, do Nelson, o que é que seja. Tomara que tenha fazendo sentido. Se você está aqui até agora, provavelmente está fazendo sentido para você. Alguma coisa mexeu com você. E esse conteúdo pode te ajudar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Você vai lembrar, poxa, eu vi um cara lá, nem lembro o nome dele, ele me falou um negócio que me bateu ali, lá em 2025. Caramba, a dor quando vai chegar.
Aí vai ser a oportunidade de você pegar esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui e colocar na prática. Com muita dificuldade. Por que muita dificuldade? Porque a gente ainda não aprendeu. Se tivesse aprendido, não teria dificuldade. Dificuldade é para aquela criança que olha uma bicicleta e fala assim, caramba, que bicho de 7 cabeças. Depois que a gente aprende, hoje em dia a gente sobe na bicicleta, para quem sabe andar de bicicleta, e pedala e nem... já foi. A dificuldade só existe quando não tem aprendizado realizado. A espiritualidade de luz, que está aqui para nos ajudar, já passou pelo que a gente passa hoje. E o que para a gente está aqui arrancando os cabelos e passando mal e uma agonia e uma dificuldade imensa, eles já aprenderam e tentam nos orientar com muito amor. Da mesma forma que talvez você que tenha um filho, um neto, um sobrinho, vai ensinar a criança a andar de bicicleta. E a criança às vezes vai estar com medo, vai estar desesperada, vai estar angustiada, vai estar ansiosa, vai estar nervosa de subir na bicicleta, vai estar com uma angústia, não vou subir. E aí você vai lá com calma e vai ensinando ela aos poucos, porque você já passou por aquilo. E você já tem essa sabedoria ou esse conhecimento adquirido para poder hoje auxiliar esse irmão, essa irmã, ou essa criança que não consegue ainda e tem essa dificuldade imensa e vê essa dificuldade numa bicicleta. Então, gerir o que está fora do nosso controle, que é a grande questão que eu quero trazer aqui, por isso o tema de hoje é controle, e a gente, claro, vai falar de fé, e vai entender que as pedras que são apresentadas na nossa vida, ou as dificuldades na nossa vida, nada mais são do que o caminho. O caminho a realizar. É através das pedras que a gente vai perceber a nossa resistência no caminhar, as nossas dificuldades. E as nossas dificuldades são aquelas que nos fortalecem. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que vai acontecer de uma forma ou de outra. As oportunidades vão aparecer na tua vida. Você estando mais ou menos preparado, você estando mais ou menos forte para lidar com esse mar revolto que bateu aí. Então, o que a gente vai fazer aqui com a teoria é buscar se fortalecer dentro do possível. Vamos voltar à história do marinheiro aqui, e o volante, ou a vela, né, que ele tem que gerir o barco. Se a gente já sabe que cedo ou tarde vai ter um mar revolto, então eu vou fazer uma musculação, trabalhar bíceps, tríceps, vou trabalhar meu braço para preparar para quê? Para sustentar ele na hora que eu tiver que ficar 9, 12, 48, 72 horas segurando ali no leme para segurar aquela pressão para o barco não virar. É isso que a doutrina vai ajudar. A doutrina vai nos dar embasamento para nos sustentar na hora de dificuldade, não só na reflexão da vida, no propósito, no questionamento, o porquê, o para quê. A reflexão da morte, que a gente foge, não fala de morte, bate 3 vezes na madeira. Refletir sobre a morte é muito bom, sabe para quê? Para você questionar o que você está fazendo da tua vida. Só para isso, não é para viver angústia. Falou de morte, dá até um aperto, uma dor no coração, que eu vou morrer. Pode até dar, mas o intuito não é esse. O intuito da reflexão aqui do desencarne é entender e perceber, já que eu vou desencarnar e não tem como fugir, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou aproveitando, eu estou desperdiçando o meu tempo? Quais são os meus propósitos de vida? Para onde eu quero ir? Aonde eu devo chegar? Trabalhando um processo de autoanálise, autoconhecimento, identificando as nossas virtudes e as nossas dificuldades. Por aí que a gente vai aprendendo, tempo a tempo, passo a passo. Pessoal, estou terminando por aqui, cumprindo o nosso horário, raro, hein? Cumprindo o nosso horário, consegui hoje. Quero convidar todos, se você gostou dessa reflexão, tem várias outras, tem uma playlist onde você está assistindo, ou na TV e Rádio Chico Xavier, vai aí, procura a playlist que se chama Encontro com o Nelson Tavares, ou no meu canal, que é o nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares.
Eu estou no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, em tudo quanto é lugar. Podcast, enfim. É uma alegria ter estado com vocês aqui. Vou fazer a oração agora e convido a todos, quem tiver vontade, fechando os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai por mais esse momento, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, e agradecendo a espiritualidade maior, amigos do canal TV e Rádio Chico Xavier por esse momento. Mais uma vez agradecemos e pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.